Oi, gente, bom dia, tudo bom? Espero que sim, espero que vocês estejam aí excelentes, tá? Porque mais uma manhã, né, que vai raiando aí, mais um dia que Deus preparou para nós. Então, desejo que a família de vocês, que vocês tenham um ótimo dia, tá? Uma ótima manhã de quarta-feira e que hoje nós possamos construir cada vez mais um pouco de conhecimento, né? Para este dia, o conteúdo ele vai estar localizado aí a partir da página 17, onde nós estaremos falando de um gênero textual que, para mim, ele é muito, muito bom. Por quê, professor? Porque ele nos faz viajar. A leitura, por si só, já nos faz viajar por diversos lugares. Mas esse gênero, em especial, ele nos faz viajar no tempo. Ele nos faz dar uma volta ao passado. E aí, nessa volta, você consegue relembrar, reviver experiências já vividas, lembrar de pessoas que você conheceu há muito tempo atrás, ou a primeira vez que você foi a algum local e você gostou muito. De que gênero nós estamos falando hoje? Estamos falando de memórias literárias. As memórias, elas insistem em nos fazer relembrar, reviver coisas já vividas. E aí, quando se fala em literário, nós estamos falando do texto literário, que é aquele texto que é cheio de expressividade, cheio de subjetividade, ou seja, é onde eu expresso meu sentimento, é onde o autor ali daquele texto, ele demonstra marcas que tocam o leitor, que mostra que ele está num processo de escrita sentimental. Então, as memórias literárias, elas nos convidam a reviver coisas legais já vividas anteriormente, tá? Então, fica aí esse convite para vocês pegarem esse módulo e viajarem comigo na aula desta manhã, ok? Então, para começo de história, nós vamos ver aí que as memórias, como já falei, ela meio que nos faz, né, reviver aquilo que outrora, digamos assim, eu já vivi. E aí eu coloquei aqui como abertura algumas crianças e algumas coisas que talvez façam você relembrar a primeira vez que você fez cada uma dessas. Então, por exemplo, quem nunca fez um balanço improvisado na vida? Eu já. Na casa da minha avó, por exemplo, tinha uma árvore, até hoje tem, nela nós colocávamos de fato cordas, só que não era com um pneu. A gente pegava um pedaço de madeira, amarrava e colocava nessa árvore e aí virava o nosso balanço. O nosso avô, ele ficava louco, dizendo que nós iríamos nos machucar, que iríamos quebrar um braço e tudo mais. E aí é difícil falar em memória e você não relembrar as coisas que você já viveu na sua infância, né? Porque a infância da gente nos marca. Então, aquele cafezinho da manhã na casa da vovó, aquela primeira vez que você foi dormir na casa de seus avós, de um primo. Então, tudo isso mexe com suas lembranças, com suas recordações. Veja, o primeiro vai e vem. Eu lembro que uma vez eu cheguei a fazer um vai e vem com garrafas PET, isso na infância. Então, é muito legal quando você vê coisas que te faz voltar ao seu passado, né? Porque o passado da gente meio que justifica o que é o nosso presente. Por exemplo, se eu faço coisas boas, as pessoas vão lembrar hoje das coisas boas que eu fiz há um tempo atrás. Se eu faço coisas ruins, as pessoas vão recordar do mesmo jeito. Então, o passado, ele sempre, aqui e acolá, ele está voltando ao presente, tá? E aí tem a primeira vez, né, talvez que nós brincamos numa gangorra, a primeira ida ao carrossel, dar uma voltinha no carrossel, tudo isso faz com que nós passamos por um processo chamado de recordação. O que é recordar?
Aí eu resumo aqui numa frase bem famosa que recordar é viver, tá certo? Então, por exemplo, lembra aquela primeira vez que você ganhou um bichinho de estimação? Ou que você encontrou um animalzinho na rua e você quis adotá-lo e seu pai permitiu? É bom, né? É boa essa sensação de você voltar ao tempo e lembrar de coisas boas. Aí, por exemplo, nessa volta ao tempo, é, todo mundo tem uma primeira queda na vida, né? Ou teve uma queda que às vezes as pessoas riram de você, ou você achou que pagou um micão, como dizem por aí. Então, ali tem uma moça, né? Talvez aprendendo a andar de skate. Confesso que eu nunca andei. Então, jamais teria essa experiência aí. Mas quem sabe um dia, né? Mas aí, para quem já andou de skate, eu não sei o nível de dificuldade, tá? Mas a moça aí levou uma queda, né? Tentando fazer uma bela manobra. Ao mesmo tempo, tem aquele lugar que você fez uma viagem, que você, quando está de férias, adora ir. Então, relembre aí, nas férias passadas, para onde foi que você foi? Foi para a praia? Foi à montanha? Foi à casa de seus avós? Foi aonde? Onde você estava? Então, fica aí para você recordar. Todo mundo também já ficou ansioso para ir ao teatro, para ir ao cinema, assistir a um filme, assistir uma peça, né? Então, eu lembro que a minha primeira vez no cinema foi bem recente até. Eu acho que eu conheci o cinema em 2017. Isso mesmo, 2017 foi a primeira vez que eu conheci o cinema, tá? E aí eu lembro que foi uma sensação muito bacana. De você ver aquele filme ali numa tela imensa, um monte de pessoas ao mesmo tempo assistindo com você, antigamente, quando podia aglomerar, né? Veja só, também quando você vai a primeira vez ao parque de diversão. Não sei vocês, mas pelo menos eu acho que toda vez que eu vou ao parque de diversão é uma primeira vez, porque eu sinto os mesmos medos nos mesmos brinquedos e por exemplo, a sensação de você comer o algodão doce no parque, aquele cachorro quente, enfim, são coisas boas, né? Que valem a pena a gente lembrá-las. E também a primeira vez que eu andei de bicicleta, que vocês andaram de bicicleta. Sempre bate aquele medo, né? Ah, eu vou cair, eu vou cair. De repente você sai ganhando as ruas da sua casa, andando na bike, e de repente você já acha que é um piloto profissional, inventa de soltar uma mão, daqui a pouco já está soltando as duas, e outrora já está fazendo ali o que esse cara está fazendo na dele, tentando andar com os pés ali no guidão, né? Mas não vale a pena, não façam isso, porque é pedir para cair, tá certo? Hoje eu vejo muito crianças, adolescentes, aqui andando na rua, dando, eu acho que é vral que chama, não sei se é um vral, mas enfim, empinando a bicicleta. E aí assim, para mim, eu não faria isso, mas eu vejo que diversas pessoas fazem, né? Sem medo algum. Então, gente, quando se fala em recordar, a recordação ela nos traz, perdão, diretamente para esse gênero textual, as memórias. E como já dito, as memórias elas fazem parte da nossa história, elas fazem parte das nossas vivências, porque, por exemplo, todo mundo lembra de alguma coisa. Ah, professor, não consigo guardar tudo na memória de tudo que eu já vivi. A memória ela vai se perder com o tempo, sim, mas ela também vai te fazer lembrar de muitas coisas. Por exemplo, de repente você está comendo um sanduíche aqui agora e do nada a tua lembrança te faz recordar que você já viveu essa cena, que você já sentiu esse momento. Então, é como se você realmente estivesse voltando a um lugar que você já esteve. Lembrando a primeira vez que você comeu esse sanduíche. Então, a memória faz isso conosco. E aí eu acho que ela ressignifica o nosso presente. Por quê? Porque é como se ela pintasse. Nesse mergulho que eu dou, dentro da minha memória, é como se quando eu saísse de dentro dela,
eu pudesse relembrar essas experiências, esses momentos que eu já vivi. E talvez desse mergulho, nesse retorno, eu possa pintar o meu presente através desse meu passado. Então, as memórias, elas conseguem fazer isso conosco. Para não ficar só nas minhas falas, o professor vai colocar o óculos, porque não enxerga muito bem, vocês já sabem desse detalhe, né? E aí, ó, peguem aí na página 17, vocês têm essa leitura, eu vou ler aqui com vocês, tá certo? Nós vamos compreender a essência desse gênero textual. Aqui tem um trecho de um texto por parte de pai, tá? É uma obra do Bartolomeu Campos de Queiroz. Vocês estão vendo aí que ele foi um filósofo e educador, atuou também como museógrafo e crítico de arte na literatura infantil juvenil, escreveu poemas e narrativas, publicados mais de 40 livros. Com parte de pai, Queiroz recebeu o prêmio O Melhor para Jovem, da Fundação Nacional do Livro. Então, aqui no início, a gente tem que parte da infância desse escritor mineiro, Bartolomeu Campos de Queiroz, foi passado na casa de seus avós. Tempos depois, ele resolveu escrever sobre as situações vividas durante o quê? Durante esse período. E aos 46 anos, publicou um livro de suas memórias, intitulado Por Parte de Pai. Então, vamos viajar comigo aí nessas memórias de Bartolomeu. Leia um fragmento dessa obra. Por Parte de Pai. Em casa de meu pai, todas as noites eu resmungava pedindo água. Era uma sede com hora marcada. Minha mãe já não se movia muito. Entre dores, passava as noites em claro, controlando gemidos. Meu pai se levantava e ia até a minha cama. Fechava a mão em forma de copo, levantava a minha cabeça com a outra e fazia guti-guti. Eu bebia sua mentira e dormia feliz. Não, meu pai não economizava água. Ele era mão aberta e nunca chegava, agora em raras viagens, sem pequenos presentes. Ele os esquecia sobre a mesa e ficava distraído, esperando elogios. Vamos seguir? Engraçado, na casa do meu avô eu não sentia sede, nem de madrugada, quando os galos me acordavam junto com a manhã, e eu ficava esperando o cheiro do café me tirar da cama. No meio da noite, se a tempestade rompia o silêncio do escuro, meu avô vinha até o meu quarto, abria a porta de manso, para verificar se a chuva do vento não estava entrando na janela, e benzia meus sonhos. Então, com a mão muito branda, arrumava meus lençóis e deixava um recado em minha testa. Uma certa bênção leve como os gatos. Também meu avô era econômico nos carinhos e tímido nos gestos. Nessa hora, quando os raios esfaqueavam o resto da noite, enrolado em meus pensamentos, eu me esforçava para perdoar meu avô por não amar os gatos. E aqui a gente vê um pouco de memória literária. Por que, professor, é uma memória literária? Veja que o autor, ele traz experiências reais, vividas por ele, num período de sua infância. Ele fala para a gente, né, de como eram as madrugadas dele, a mãe sentia dor, o pai, quando ele dizia que tinha sede, vinha até ele, fingia que estava dando água, né, e ele fingia ali acreditar e voltava a dormir. E ele diz que era engraçado que na casa do avô, quando ele ia dormir lá, ele, por mais que ouvisse os galos cantarem, por mais que ouvisse os barulhos, os raios e trovões, a tempestade chegando ali à noite, ele não sentia medo, né? Ele não acordava com toda essa onda de barulhos. E aí nós podemos perceber quão afetiva é essa linguagem do texto, onde eu tenho um autor preocupado, digamos assim,
com os momentos já vivenciados por ele, com a infância que ele já viveu ao lado de seus pais e ao lado do seu avô. E aí ele começa a pintar essa linguagem falando de sensações tidas por ele. Por exemplo, ele fala do cheiro do café, ele fala da questão do avô gostar muito dele, ele sentir isso, mas ao mesmo tempo ele dizer que o avô era tímido em demonstrar esses gestos, né? Então, por exemplo, é uma lembrança que talvez reverbere hoje no presente dele, que o faça lembrar de tudo que ele já viveu, né? Esse autor, como diz aí, ó, ele já faleceu, né? Isso em 2012, mas mesmo assim, nós temos que, enquanto ele estava vivo, ele produziu essa obra. E nessa obra você consegue enxergar todas essas recordações dessa criança, né? No caso, as recordações da criança vivida há muito tempo atrás são trazidas à tona aqui para o presente desse idoso, para o presente desse senhor. E aí, eu sempre costumo pensar, muitos textos também falam isso, que nós, quando já estamos caminhando para a maturidade, para a vida adulta, para a vida idosa, em alguns momentos ruins, em situações tristes que nós estejamos, é sempre bom relembrar da criança que tem dentro de nós. E aí, talvez aquela criança que era sonhadora, que desejava alcançar um futuro lindo, hoje vocês são essa criança, e por isso eu digo, guardem os bons momentos, construam boas recordações, tá? Para que mais à frente, daqui a uns anos, quando vocês estiverem mais idosos, digamos assim, vocês vão relembrar, olha, eu vivi tudo isso, olha, eu tive todos esses momentos. Então, é bom nós construirmos essas recordações que nos façam bem, tá certo? E hoje, talvez, muitas vezes, eu me apego a muitas recordações de infância quando a gente passa por algumas situações tristes, tá? E aí, realmente, o que a Bíblia Sagrada ela nos diz, né? Que nós devemos, às vezes, ser como criança. O próprio Jesus Cristo dizia que nós tínhamos que ser assim. Então, é sempre bom se apegar a essas recordações do nosso passado que nos faça bem, tá bom? E aí, seguindo, vamos entrar na definição do que seria uma memória literária. Vocês vão encontrar essa definição aí na página 21. E ela diz o seguinte, olha só. A narrativa lida por você faz parte de um livro de memórias literárias. Textos em que os escritores rememoram situações vividas, vejam lá, ó, situações vividas ou presenciadas por eles. E aí, se você tem um marcador, você já pode destacar esse trecho. Memória literária são situações vividas ou presenciadas por alguém, certo? Veja, geralmente na infância ou na juventude, dando voz a um narrador personagem. Espera aí que eu vou desbugar a cabeça de vocês. Ó, quando eu falo em narrador personagem, imagina que todo texto ele tem um narrador, todo texto narrativo, né? Tem alguém contando essa história. A gente já sabe, o narrador. Esse narrador pode ser em terceira pessoa, que ele só observa, só conta a história, mas não participa. E ele pode ser personagem, quando ele conta uma história em que ele está envolvido. E aí, é por isso que ele recebe esse nome de narrador em primeira pessoa ou narrador personagem, porque ele participa contando os acontecimentos e vivenciando esses acontecimentos. E quando você fala em memória literária, você está fazendo isso. Você está contando uma experiência que você viveu. Então, na maioria das memórias literárias, nós vamos encontrar narradores
que contam suas próprias histórias, tá certo? E aí essas histórias, são situações vividas ou presenciadas por eles, onde, professor? Geralmente na infância. E aí, essa infância também pode chegar até a sua juventude, tá certo? Então, fica aí a dica para cada um de vocês observarem o seguinte, que esses fatos, rememoram situações vividas ou presenciadas por eles, onde na infância ou na juventude. Já passei o meu marcador, eu sou besta, passem aí o de vocês também, tá certo? Vale lembrar que essas memórias, são narradas por um narrador personagem. Vocês sabem fazer mapa conceitual ou mapa mental? Que é quando você pega lá uma palavra e vai ligando a outros significados. Então, você poderia fazer isso no seu caderno. Pega lá o nome, Memórias Literárias. Puxa uma setinha e diz, Memórias Literárias tem a ver com lembranças. Lembranças tem a ver com infância ou juventude. Nas memórias literárias, é um texto narrativo. Texto narrativo tem narrador. Narrador aí vai ser um narrador personagem. E aí você vai construindo esse seu mapa conceitual, esse seu mapa mental, que vai te ajudar a relembrar o assunto. Falando de principais características, nós temos aí o seguinte, que as memórias são compostas de episódios, esses episódios geralmente são distribuídos em capítulos. Isso quando nós estamos falando de um livro, tá? Imagine que aqui fosse um livro de memórias e cada um dos capítulos aqui teria um episódio da minha vida, tá certo? É o que você vai encontrar em algum livro de memória literária. Outro fator importante, ele diz que a narração é em primeira pessoa. Eita, professor, sabe nem marcar o texto. Então, narração em primeira pessoa é quando o personagem da história é o próprio narrador. Notem que lá no texto ele falava, né, em casa de meu pai, todas as noites, eu resmungava. Quando ele diz eu, você tem a presença aí do narrador personagem, né? Ele falando algo que aconteceu com ele. A predominância, ou seja, algo ali está muito presente, é a questão do verbo, onde o verbo, no pretérito imperfeito e no pretérito perfeito. Professor, define para a gente pretérito perfeito e imperfeito. Quando falamos em tempos verbais, nós sabemos que temos o presente, o pretérito e o futuro, né? Esse pretérito diz respeito ao passado. E aí o passado, dentro dos verbos, ele pode ser perfeito quando aquela ação começou lá atrás e lá mesmo encerrou-se, você consegue saber que ela finalizou. Por exemplo, a aula do professor acabou. Quando você diz que a aula acabou hoje, eu já sei que essa ação começou mais cedo e que agora ela foi finalizada lá mesmo, né? Quando ela começou. Agora, eu posso dizer assim, quando eu era criança, eu fazia muitas estripulias. Dizem que estripulias é baderna, é bagunça, tá? Então, quando eu falo eu fazia, o verbo fazer está no passado, concorda? É um pretérito. Só que esse pretérito não é perfeito, porque você não tem uma noção de quando foi que eu fiz. Você não consegue identificar quando eu comecei a fazer tais estripulias e quando eu finalizei-as. Você só consegue entender que eu fazia, mas não sabe quando comecei e quando acabei. Então, pretérito perfeito, os verbos indicam ações iniciadas no passado e finalizadas ali. Em contrapartida, o pretérito imperfeito, as ações foram iniciadas, mas elas meio que continuam a acontecer. Vocês vão ver isso muito, ou não sei se já estão vendo, em inglês, com o professor Rafael, tá?
E aí, por exemplo, é comum também, dentro desse texto, você achar algo chamado de linguagem figurada. A partir do ano que vem, em especial, vocês vão estudar esse conteúdo de montão. Linguagem figurada ou figuras de linguagem. Mas, de maneira geral, a linguagem figurada é aquela que foge da realidade. Quando eu digo assim, estava eu caminhando pela praia e, de repente, o vento me abraçou. O vento abraça a gente? O vento é uma pessoa? O vento tem braço? Ele consegue chegar até mim e me abraçar? Não, ele não consegue. Mas, de certa forma, a gente sente o toque do vento em nós. E aí, essa é uma linguagem figurada. Quando eu mudo o sentido real das coisas, tá? Quando eu falo lá que o coração do crush, o coração da crush é de pedra. Não existe coração de pedra. Então, aí é uma linguagem figurada, tá certo? Espero que vocês tenham gravado aí na cabecinha. O texto é escrito muito tempo após a ocorrência do fato narrado. E aí, talvez defina uma das principais características, né? A questão do tempo ter sido há muito tempo atrás. Então, por exemplo, eu vou escrever esse texto a partir de coisas que eu vivi há um tempão, tá certo? Há também uma liberdade para se recriarem os fatos narrados, porque a realidade serve apenas de base, já que o autor, ao relembrá-los, não retrata exatamente o que aconteceu. Isso é interessante. Por exemplo, quando nós estamos lembrando de algumas coisas, a gente não consegue lembrar de tudo com precisão, exatamente do jeito que aconteceu. Então, nas memórias literárias, o autor ele pode recriar esse universo, tornando a realidade em um mundo subjetivo, em um mundo que seja da forma que ele queira, porque as lembranças são dele, o passado é dele, tá certo? Então, há talvez uma fuga da realidade para esse mundo subjetivo dentro aí das memórias literárias. Aí, o próprio módulo de vocês, ele traz aí na página, deixa eu localizá-los, página 20, o conceito de figuras de linguagem ou de linguagem figurada. Veja só o que ele nos diz. Em memórias literárias, o autor se preocupa em trabalhar a linguagem, escolhendo criteriosamente as palavras, a fim de imprimir maior expressividade e até poesia ao texto. Então, você vê aí que nessa produção há um processo de escolha, né? E essa linguagem passa por uma curadoria, no sentido de que tudo é bem escolhido e que eu vou atribuir ao meu texto que outra hora era tão objetivo, eu vou deixá-lo mais à minha cara, mais cheio de expressão, mais cheio de sentimentalismo, tá certo? Então, eu posso trazer a poesia para dentro do meu texto. E a partir do momento que dentro do meu texto há poesia, esse texto deixa de ser qualquer texto aí objetivo e passa a ser um texto literário. Texto literário é marcado por uma linguagem mais expressiva, tá? E aí, nesse caso, as palavras, por serem empregadas, olha só que interessante, risquem isso daí, palavras empregadas diferente da forma usual. Ou seja, é essa questão que eu expliquei anteriormente. Eu posso modificar tais palavras, criando o quê? Efeitos de sentidos diversos. A esse processo damos o nome de linguagem figurada. A linguagem figurada é quando eu recrio as próprias palavras, né? O quê? Dando a elas efeitos de sentidos diversos. Pelo amor de Deus, professor, passa esse negócio direito.
Ei, minha gente, sou ruim. Confesso para vocês que minha coordenação motora é péssima, tá? E aí, ó, vejam só. O sentido literal das palavras ou expressão é deslocado e estas, em razão do arranjo feito, ganham outros sentidos, tá certo? Note, por exemplo, que embora o sentido de abrir a porta de manso se aproxime de abrir a porta devagar, a expressão utilizada pelo autor tem muito mais expressividade. Concordam? Por exemplo, ele abriu a porta devagar. Ele abriu a porta de mansinho, de manso. É como se ele trouxesse, né, o sentimento dele aí à tona nesse texto. Então, a linguagem figurada seria isso. Quando você recria as palavras aí para que o sentido seja mais expressivo. Tá bom? Aí aqui, vocês vão encontrar em algumas atividades algumas figuras de linguagem. Eu achei melhor explicar para vocês aqui, ao invés de vocês só lerem, tá? O que está escrito aí nos exercícios. Vejam só, o livro vai trazer uma figura de linguagem chamada onomatopeia. É estranho, né, esse nome? É um pouquinho, mas com o passar do tempo vocês vão se acostumar. A onomatopeia é conhecida como uma figura de som, porque ela expressa dentro da linguagem os sons que nós conseguimos ler, que nós estamos lendo ali nas histórias em quadrinhos, por exemplo, e captamos aquele som como se fosse real. Ou de repente você está lá lendo um livro e o autor diz a gente como é que o telefone toca. Então, por exemplo, isso daqui vai se configurar uma onomatopeia. Professor, o que é onomatopeia? É a figura de linguagem responsável por reproduzir os sons dentro da escrita. Olha só o exemplo. Mônica está aqui com raiva do Cebolinha, né? Ele está imitando, talvez, ela, através dessas bolinhas de sabão. De repente, ó, ela toda irritada, já vem lá, ó. E pô, jogou o ursinho aí e o coelhinho acertou ele em cheio, né? Ó. E aí talvez a gente ouça aquele barulhinho das estrelinhas rodando aqui, o mundo girando em torno dele. Ou então, você está lendo um livro e de repente faz um toque de telefone. Esse toque que você lê na escrita, ele é chamado de onomatopeia, porque esse toque, aí essa palavra, ó, pou, por exemplo, nos faz escutar esse barulho, tá certo? A onomatopeia é isso. Vocês têm essa definição no módulo, tá? Por isso que eu não coloquei. Outra figura de linguagem bem legal é a prosopopeia. A prosopopeia também recebe o nome de personificação. Acredito que todo mundo tenha assistido Toy Story, um excelente canal, e que faz a gente suspirar, né? Vendo muitas coisas acontecerem aí nessa animação. E aí, vejam só, com a chegada desse novo personagem, o mundo aqui dos brinquedos se modifica, né? O Garfinho deu muito trabalho aí para quem já assistiu Toy Story 4. Aí, observa aqui, na nossa realidade, vocês devem estar enxergando, tem um cachorrinho ali na minha cama. Aquele bonequinho ali, ele não fala. Mas, por exemplo, tem horas que o professor está lá falando com ele, achando que ele está falando comigo. Mas, por exemplo, nesses desenhos, nesses filmes de animação, a gente vê seres inanimados falando conosco. E a gente meio que acredita, né? Por exemplo, ó, tem um leãozinho aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar. Ó, tá. Esse leãozinho, ele não fala. Mas, dentro desse desenho, talvez, se ele aparecesse aí, ele falaria. Então, o que é uma prosopopeia? É quando eu atribuo características humanas a seres inanimados. Por exemplo, quando eu digo assim, amiga, eu estava lendo um romance, olha, aquele livro falou muito comigo.
Peraí, livro tem boca? Livro é uma pessoa para ele falar? Nós sabemos que não, mas a linguagem aí é figurada. Você atribui uma característica humana a um objeto. Por isso que recebe o nome de personificação. Eu mudei aquilo que era objetivo e tornei ele subjetivo. Olha que interessante. Dica: assistam a esse filme. Para quem não assistiu, não vai se arrepender, tá? Quem já assistiu, assiste de novo. Vale a pena. Sinestesia, adoro essa figura de linguagem. Por quê? Porque ela nos faz perceber, através da leitura de imagens, de palavras, diversas sensações no nosso paladar, na nossa audição, na nossa visão, no nosso tato e no nosso olfato. Então, por exemplo, de repente você está vendo esse GIF aí da chuva, e você conseguiu lembrar o cheirinho que tem aquela chuva. Ave, é bom, né? Cheirinho de chuva chegando é muito bom. Ou então, de repente, você conseguiu ouvir, só vendo essa aguinha cair aí, o barulho da chuva. Ou você está sentindo seu corpo molhado, lembrando aí a sensação de como é estar na chuva. Ou vendo, né, também a chuva cair, você está lembrando como é vê-la. Sinestesia é isso, é a figura de linguagem que, dentro dos textos, através das palavras, nos faz ter sensações, os nossos 5 sentidos aí, né? Por exemplo, eu olho para esse hambúrguer, já abre o apetite, vendo aqui, essa carne suculenta, tal. Então, por exemplo, eu fico degustando aqui, mesmo sem ser real. Então, a linguagem figurada seria isso. Nesse sentido, essa figura de linguagem é chamada de sinestesia, tá certo? Para terminarmos, toda conquista começa com a decisão de tentar. Então, se você quer, por exemplo, ser um bom um médico daqui a anos, ou um professor, eu ficaria muito feliz daqui a anos. Tudo começa a partir de uma decisão de tentar. Às vezes a gente fica chateado, né, dizendo que uma coisa não vai dar certo, que você tentou uma vez e não conseguiu, mas tenta a segunda, tenta a terceira, tenta a quarta e tenta. Nós só não podemos deixar de tentar. Não é isso? Gente, meu muito obrigado, tá? Pelo carinho de sempre que vocês têm comigo e pela paciência de estarem ouvindo aí Gé Anderson falando por minutos, né, seguido com vocês, tá bom? Fiquem bem, sintam-se abraçados por mim. Quer dizer que eu estou muito, muito feliz, de verdade. Eu acho que vocês estão conseguindo ver pela a minha expressão, tá certo? É porque, às vezes, gente, bate uma saudade. Eu vou parar para não chorar, tá? Mas bate uma saudade mesmo da nossa vida, dos nossos bons momentos. E eu tenho fé, e sei que vocês também têm muita fé, tá? Logo, logo nós vamos nos reencontrar de novo, tá? Fiquem bem e até a nossa próxima aula. Um cheiro no coração.